Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo da Up Agro. Meu nome é Railson Ferreira e fui convidado para falar sobre a resolução 5.120 do Conselho Monetário Nacional. A gente descobrir quais são os benefícios que essa resolução tem para produtores rurais e agricultores familiares no Nordeste, Norte do Espírito Santo e Norte de Minas Gerais, a área de atuação da Sudene. Acompanhe a gente nesse vídeo, vamos colocar a mão na massa. Então, pessoal, vamos colocar a mão na massa. Vamos falar da resolução 5.120 do Conselho Monetário Nacional. Quem é aluno do curso de Crédito Rural Descomplicado sabe que as resoluções são os mecanismos, é a forma como o Conselho Monetário Nacional fala com a sociedade, como ele determina suas orientações, como ele se comunica com a sociedade, ok? Então, o Conselho Monetário Nacional definiu aí na resolução 5.120, está lá na sua emenda da resolução, duas frentes de trabalho, uma dedicada a financiamento e uma dedicada à renegociação. Essa resolução ela ficou disponível aí, foi publicada em 7 de fevereiro de 2024. É importante a gente memorizar agora essa data, porque no decorrer do texto da resolução a gente vai utilizá-la. E aí essa resolução, como eu bem mencionei, ela tem duas frentes. Uma frente ligada ao financiamento e outra frente ligada à renegociação. Neste vídeo, a gente vai dar um foco, uma ênfase, exatamente no artigo 1º, que trata dos financiamentos desta resolução. E no outro vídeo que está disponível aqui no canal, vai falar do artigo 2º, que trata das renegociações, tá certo? Então vamos dar um foco agora, uma atenção agora somente no artigo 1º, que trata dos financiamentos. A gente observando o artigo 1º, o que é que ele diz? Ele diz que fica instituída uma linha emergencial, ou seja, para socorrer uma necessidade específica. E essa linha ela tem um foco, uma finalidade específica, que é o financiamento de custeio. Por qual fonte de recursos? Pelo FNE, que no Nordeste, o FNE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, é administrado pelo Banco do Nordeste, certo? E esse custeio é destinado para qualquer produtor, grande, médio, pequeno? Não. Tem um público específico. E que público é esse? Agricultores familiares, mini e pequenos produtores rurais, certo? E é qualquer produtor desse porte em qualquer região do Nordeste? Não. São em áreas que foram prejudicadas por seca ou estiagem, certo? Então, aqueles municípios que decretaram estado de calamidade ou situação de emergência por seca ou estiagem no período de 1º de julho de 2023, início do Plano Safra 23-24, até a data da publicação dessa resolução, que é 7 de fevereiro de 2024. Então, essa é a janela temporal, é o período em que os municípios deveriam ter decretado estado de calamidade ou situação de emergência em função de seca ou estiagem. Quem publicou estado de calamidade ou situação de emergência nesse período está enquadrado, vai ter os seus agricultores, os seus mini e pequenos produtores enquadrados na resolução que está sendo vista, a 5120, beleza? Então, é muito importante olhar essa janela. A gente tem um vídeo aqui explicando como faz essa consulta, certo? Quem vai pegar esse crédito? Só revisando. Agricultores familiares, aquelas pessoas que têm DAP do tipo B, do tipo V, do tipo A, do tipo A/C, enfim, quem tem DAP ou CAF. Esses são os agricultores familiares. Eles são beneficiários e podem acessar essa linha de crédito. Lembrando que tem que ter aquelas condições lá, né? É um crédito para custeio, com a fonte do FNE, e o município só pode aqueles produtores ou agricultores que são dos municípios que decretaram estado de calamidade ou situação de emergência de 1/7 de 2023 até 7 de fevereiro de 2024. Se os agricultores familiares desses municípios que fizeram isso quiserem pegar financiamento, podem pegar um custeio emergencial pela resolução 5120, assim como os mini e pequenos produtores rurais. Isso é a classificação do FNE. Então, o mini produtor, aquele que, de acordo com a classificação do FNE, fatura até R$360 mil no ano, é considerado mini produtor.
seja ele CPF ou CNPJ, mas ele não tem DAP, certo? O pequeno é aquele que também não tem DAP, mas, sendo CPF ou CNPJ, fatura até 4 milhões e 800, de 360 mil e 1 centavo em diante até 4 milhões e 800. Esses são os minis e os pequenos. Mini 360 mil, pequeno 360 mil e 1 centavo até 4 milhões e 800, ok? Esses são os beneficiários, é o público-alvo, tá certo? Então, se você fatura 4 milhões e 800 e 1 centavo, você não é beneficiário, você não é público-alvo. E aí a finalidade, a gente já mencionou lá no caput, no cabeçalho do artigo 1º, ele fala, a finalidade dessa linha de crédito é um custeio, mas que custeio? É o custeio pecuário, certo? Então aqui está a aquisição de ração, volumoso, concentrado, fretes relacionados a custeio pecuário, enfim, tudo que for relacionado a custeio pecuário, certo? Com exceção de uma coisa, aquisição de animais. Então, se você quer fazer uma recria engorda, que é um custeio pecuário, uma modalidade de custeio pecuário, com essa linha emergencial você não pode, está vedado, ok? E tem um detalhe, é obrigatória para aqueles agricultores familiares que têm DAP do tipo B, a utilização da metodologia do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado, PNMPO, que é o AgroAmigo, na prática. Então, quem for do grupo B tem que fazer o crédito emergencial. Crédito emergencial para o B é com o AgroAmigo, certo? Pela metodologia do PNMPO. E aí vamos aos limites de crédito por beneficiário. Fiquem muito atentos. Observem a posição de você, se você é produtor, se você é projetista e conhece algum produtor, de acordo com o perfil que eu vou falar, para você já começar a saber quanto você pode pegar de financiamento. Se você é do tipo de pronafiano, cuja DAP é B ou A/C, você tem acesso até R$10 mil, certo? Se você tiver qualquer outro tipo de DAP, o seu limite já pode chegar até R$30 mil. Se você é mini produtor, R$50 mil. Lembrando, mini é aquele que não tem DAP e fatura até R$360 mil. Se você é pequeno produtor, que é aquele que não tem DAP e fatura entre 360 mil e 4.800, você pode acessar R$80 mil. Ok? Então, é importante você saber, de acordo com a sua situação, você já sabe aonde você pode se enquadrar. Se você for projetista, você já observa na sua carteira de clientes quem pode se enquadrar em cada posição. Se você é consultor do Sebrae, do Senar, já fica atento aí se de repente algum produtor seu não tem condições de ser atendido com esse crédito emergencial e já parte para cima do banco aí com os parceiros para procurar a mobilização para fazer esse financiamento, tá certo? Vamos falar de juros, os encargos financeiros, né? Para quem é do grupo B ou A/C, tem DAP, seja B ou A/C, é 0,5% ao ano. Os demais agricultores familiares, 4%, e os demais públicos, mini e pequeno produtor rural, 8%, 8,1%, e aí pagando em dia cai para 7,79%, certo? São juros muito interessantes aí para essas operações de crédito emergencial da resolução. E aí como é que vai ser pago isso? O reembolso são 5 anos. Ah, eu não quero fazer em 5 anos, quero fazer em menos tempo. A resolução fala em até 5 anos. Qual é o conselho? Faz em até 5 anos, certo? Caso você se sinta confortável em antecipar, você antecipa, beleza? Mas faz em 5 anos, incluídos até 12 meses de carência. Ah, não quero carência. Pede no teu contrato para colocar até os 12 meses de carência. Quer antecipar? Antecipa depois, não tem problema. A grande dica é, faça na condição máxima que está prevista, até 5 anos com até 12 meses de carência, certo? E aí, se você quiser antecipar, você antecipa. Lembrando que é um crédito emergencial, foi para um socorro. Então, se foi um socorro, se foi para socorrer, são para aquelas pessoas que realmente estão precisando. Então, se está precisando, usa a carência, usa o prazo, certo? E aí, eu posso pegar esse financiamento em qualquer época do ano? Como a gente mencionou, é um crédito emergencial. Então, você tem que contratar até o dia 30 de junho de 2024. Portanto, é hora de correr, procurar, se você for produtor rural, o seu projetista, o seu agente de microcrédito do AgroAmigo, procurar fazer o quanto antes
para que não superlote no finalzinho do período que está vigente na resolução, que é 30 de junho de 2024, ok? E aí vem um ponto importante. Esse custeio, ele tem um bônus. Então vejam as vantagens, né? Você vai diluir um custeio que geralmente é anual em 5 parcelas, custeio pecuário, né? 5 parcelas, e tem bônus. Nos casos, as operações de crédito contratada no Pronaf A/C e no B, eles vão ter 40% de bônus. Os demais Pronafs vão ter 25% de bônus, tá certo? Então, só lembrando, se é do grupo A/C ou do B, o bônus chega a 40%. Os demais Pronafs chega a ter um bônus de 25%. O mini e o pequeno produtor rural, o bônus é sobre os juros, aqueles juros que era de 8,01 cai para 7,79, tá certo? E aí, chegamos ao final dessa primeira parte para mostrar a vocês um resumo. Então, se vocês puderem, tirem um print dessa parte, que é muito importante, é um resumo do que eu falei. E aí, a coluna, você tenta procurar quem é você nessa coluna. Eu sou um mini produtor, posso pegar um custeio, não precisa ser pela metodologia do PNMPO, não é pelo AgroAmigo, então vou procurar o projetista, vou procurar a Emater, posso pegar até 50 mil reais e meus encargos é de 8,01 se eu pagar em dia 7,79, até 5 anos com até 12 meses de carência e eu não tenho bônus sobre principal. Ok? Essa é a condição do mini. Não, eu não sou mini, eu sou o Pronaf ano A/C. Minha finalidade, custeio pecuário, não é pela metodologia do AgroAmigo, não é pela metodologia do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, que é praticado no Nordeste pelo AgroAmigo, né? O limite é até 10 mil reais, 0,5% de taxa de juros, até 5 anos, com até 12 meses de carência e tem um bônus de 40% sobre o principal, sobre a parcela, certo? Lembrando que todo mundo tem que assinar o contrato até o dia 30 de junho de 2024. E, portanto, acelerem, não deixem para a última hora, beleza? Espero ter ajudado vocês. A gente se encontra no próximo vídeo, parte 2, para falar das renegociações. Valeu, até lá, sucesso na jornada. Tchau, tchau.